Você já sentiu como se o céu tivesse escurecido por dentro, mesmo quando lá fora o sol brilhava? Como se houvesse uma espécie de silêncio te esmagando por dentro, um cansaço que não se explica com palavras e um vazio que nem o mundo inteiro parece capaz de preencher. Se você está sentindo isso agora, respira comigo, sério. Feche os olhos por 3 segundos, agora abre de novo e me escuta com o coração. Você não está quebrado, você está vivo. E a dor que te acompanha não é o fim, ela é o começo de algo que você ainda não entendeu, mas que Deus já está preparando. Essa inquietação que você sente, esse desânimo que tenta tomar conta, essas perguntas que você faz quando ninguém está vendo, tudo isso não é prova de que Deus se afastou de você. É sinal de que Ele quer te acordar por dentro. Sabe por quê? Porque há uma força que você esqueceu que tinha. Há uma luz acesa dentro de você, mesmo que coberta de cinzas. E essa luz tem nome: esperança. Mas não aquela esperança rasa que o mundo vende por aí, como quem cola frases motivacionais na parede e diz, vai dar tudo certo, sem entender nada do que você está sentindo. Estou falando da esperança que vem do alto, daquela que nasce quando tudo parece estar morrendo, daquela que não depende das circunstâncias, mas daquilo que Deus já escreveu sobre você. Você não está ouvindo isso por acaso. Talvez esse seja o seu ponto de virada. Talvez Deus esteja te chamando exatamente agora para despertar. Despertar de dentro para fora, não com fórmulas mágicas, não com atalhos, mas com fé, com verdade e com esperança. Você já reparou como a esperança age em silêncio? Ela não faz barulho, ela não grita, ela sussurra. Lá no fundo, quando tudo parece perdido, ela aparece quando você, cansado de lutar, pensa em desistir. Mas algo em você ainda diz, fica só mais um pouco. Confia só mais um dia. Não larga agora. Isso não é força sua, é o Espírito Santo tentando te lembrar. Você não está sozinho. Você pode ter se esquecido de quem você é, mas Deus não. Você pode ter perdido o controle, mas Ele não. Agora respira de novo, porque tem uma coisa que você precisa entender. A esperança não é ausência de dor. É persistência mesmo com dor. E sabe o que mais? Esperança não é fingir que está tudo bem. É ter coragem de encarar que não está. E ainda assim acreditar que Deus está agindo. A fé é o que te conecta ao céu. Mas a esperança é o que te impede de afundar aqui na terra. Você já se sentiu como Pedro, naquela cena em que ele andava sobre as águas, com os olhos fixos em Jesus. Mas bastou o vento soprar mais forte e ele afundou. É assim que a vida nos pega. Num minuto a gente crê, no outro duvida. Mas olha o detalhe que muda tudo. Pedro só afundou quando tirou os olhos de Jesus. É isso. Quando você tira os olhos dele, o medo toma conta. A ansiedade grita. A esperança parece morrer. Mas mesmo assim, mesmo afundando, Jesus estendeu a mão. E Ele vai estender a mão para você também. Talvez Ele já esteja estendendo. E tudo o que falta é você segurar. Agora, para tudo por um segundo, coloque-se nessa cena. Sinta o peso da água nos seus pés, o vento batendo no seu rosto, o coração acelerado. E então, a mão dele, você seguraria porque Ele já está ali. Não esperando que você tenha todas as respostas. Não esperando que você esteja forte, pronto, resolvido. Ele vem exatamente quando você está fraco. Você pode ter acordado hoje sem forças, mas não acordou sem propósito. Se você está lendo isso, é porque há algo sendo reconstruído dentro de você, mesmo que você não perceba. Tem pessoas que olham para você e não fazem ideia da batalha que está acontecendo aí dentro. Do cansaço emocional, das noites, em claro, das lágrimas escondidas no travesseiro. Mas Deus vê, Deus sabe, e Ele não está calado.
Talvez ele só esteja esperando o seu sim, a sua entrega, o momento em que você, em vez de lutar com as próprias mãos, vai simplesmente dizer: Deus, eu não aguento mais sozinho. Toma isso aqui, faz do teu jeito. E é nesse momento, exatamente nesse, que o céu começa a se mover. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa confiar. Talvez você esteja esperando uma grande virada externa, mas Deus quer provocar um despertar interno, e é por isso que Ele trouxe você até aqui. A esperança não começa quando tudo melhora. Ela começa quando você decide não desistir, mesmo sem ver nada mudando. E esse é o verdadeiro poder da esperança. Ela age nos bastidores da alma. Ela te sustenta quando as circunstâncias tentam te destruir. Ela te lembra que não é o fim, é o começo de algo novo. Você pode não sentir agora, mas o céu está trabalhando em silêncio por você. Tem promessas que ainda não se cumpriram. Tem portas que ainda não se abriram. Mas o tempo de Deus não é o seu tempo. E talvez, só talvez, esse tempo de espera esteja sendo usado para te preparar. Porque Deus não quer apenas mudar a sua situação. Ele quer transformar você. Por isso, não despreze os dias pequenos. Não ignore os processos silenciosos. E não duvide da semente que Ele plantou dentro de você. Essa semente se chama esperança. E ela está viva, mesmo se agora você só vê o deserto. Mesmo que você só sinta dor, ela está crescendo. E vai florescer no tempo certo. Mas até lá, você precisa fazer uma escolha. Continuar vivendo apagado como quem apenas sobrevive. Ou despertar de verdade, assumindo o lugar que Deus te chamou para viver. Você não é um erro, você não é um fardo, você não é fracasso. Você é filho, você é filha, você é criação daquele que não falha. E a esperança que Ele plantou em você, ninguém pode arrancar. Nem os traumas, nem os erros, nem os medos, nem o passado. Nada disso tem mais poder do que o amor dele. Então levanta. Não porque você está forte, mas porque Ele está com você. E às vezes, a vida parece colocar um véu tão espesso sobre os nossos olhos que a gente se esquece de quem é. A esperança vira uma palavra distante, como se fosse um eco vindo de um lugar que já não conseguimos mais alcançar. E é aí, nesse exato ponto de exaustão, que o céu sussurra algo que não vem da mente, mas do espírito. Você ainda está aqui. Isso não é por acaso. Feche os olhos por um momento e respire com o coração. Se você está lendo isso agora, é porque existe algo pulsando dentro de você. Algo que talvez tenha sido sufocado por perdas, por decepções, por cansaços. É um que ninguém viu, mas que nunca deixou de viver aí dentro. Porque Deus não deposita esperança em corações aleatórios. Ele escolhe com propósito. E Ele escolheu o seu. Sabe por quê? Porque Ele sabe da sua força. Não a força que você precisa fingir ter para os outros, mas a que você carrega mesmo quando está sozinho e tudo parece querer te desmoronar. Deus conhece a verdade sobre você. Ele vê o que ninguém mais vê. E é por isso que Ele ainda está sussurrando. Desperta. Você não foi criado para andar pela vida como quem apenas sobrevive. A esperança que Deus plantou em você não é frágil, ela é eterna. Ela é feita da mesma matéria que sustentou Jesus no deserto, que deu coragem a Davi diante de Golias, que segurou o coração de Maria aos pés da cruz. Você entende o que isso significa? Significa que você carrega uma herança celestial. E ela não depende das circunstâncias. Ela existe mesmo quando tudo está em silêncio. Mesmo quando ninguém te estende a mão. Mesmo quando a espera parece não ter fim. Sim, há promessas que ainda não se cumpriram. Há portas que ainda estão fechadas. Mas nada disso é o fim. Pelo contrário, é o intervalo entre o que você vive agora e o que está sendo preparado para nascer em você. Deus está te esculpindo no invisível. Isso dói,
porque ser moldado por Ele é mais profundo do que palavras podem explicar. Mas é nesse lugar, onde você acha que tudo está parado, que a esperança começa a tomar forma. Lembra da história de José? Traído, vendido, esquecido, e ainda assim a esperança permaneceu ali. Ela estava viva em cada dia de prisão, em cada injustiça, em cada lágrima que ninguém enxugou. José não via o palácio, mas Deus já via. E mesmo quando tudo gritava abandono, o céu estava trabalhando em silêncio. Talvez hoje seja esse o seu poço, essa a sua prisão emocional, esse o cenário que você não entende. Mas você não está sozinho aí. Deus está presente. E onde Ele está, a esperança respira. Ouça isso com o coração aberto. A sua dor não é invisível para o céu. O seu cansaço não é ignorado por Deus. E os seus silêncios não são em vão. Deus ouve orações que você nem consegue mais fazer. Aquelas que se transformaram em lágrimas, em suspiros, em noites mal dormidas. Ele ouve. E mais que isso, Ele responde. Mas nem sempre do jeito que esperamos. Às vezes, a resposta vem no formato de resistência interior. Outras vezes, na forma de alguém que cruza o nosso caminho. E há momentos em que a resposta é só um toque sutil de paz em meio ao caos. E só quem vive a dor entende o valor dessa paz. Então, por mais que a sua alma esteja cansada, não entregue o bastão ao desânimo. Não se curve diante da desesperança, como se ela fosse sua dona. Ela não é. Você pertence ao céu. E o céu não abandona os seus, acredite. Ainda há beleza na sua história que você nem imagina. Você ainda vai sorrir por coisas que hoje só te fazem chorar. Ainda vai olhar para trás e dizer, eu não sabia como, mas Deus sabia ainda. Vai sentir o coração se acender novamente. Não por algo externo, mas por algo que voltou a respirar dentro de você. Esperança. E isso é tudo. A esperança não é frágil. Ela é o que resta quando tudo parece desmoronar. É o fio que Deus usa para te puxar de volta, quando você se perde de si mesmo. Ela é uma âncora lançada além das circunstâncias. Ela não depende do que dizem. Ela não morre quando o tempo demora. Ela não desaparece com os fracassos. A esperança é a resposta viva do céu em sua alma. É a mão de Deus sobre seu peito dizendo, ainda não acabou. Escute isso. Ainda não acabou. Você tem cada motivo do mundo para desistir. E ainda assim, algo dentro de você insiste. Sabe, o que é isso? É o Espírito Santo sussurrando que ainda há vida, ainda há um plano, ainda há um motivo. Você pode ter caído, pode ter perdido, pode estar machucado, mas você não está desamparado. E quando Deus levanta alguém, não há queda que o impeça. Levante-se devagar. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa ter forças o tempo todo. Só precisa dar um passo, um pequeno passo. A esperança cuida do resto. Diga a si mesmo agora, eu não vou parar aqui. Diga com fé, Deus está comigo, mesmo quando eu não vejo. E se puder, repita em silêncio, eu ainda acredito, mesmo ferido, mesmo cansado, eu ainda acredito. Porque essa é a fé que move montanhas. Não a que espera o milagre para crer, mas a que decide crer, enquanto o milagre não vem. E talvez o maior milagre não esteja lá fora, mas dentro de você. A coragem de continuar mesmo em pedaços. O poder de recomeçar mesmo sem garantias. A luz de seguir, mesmo sem entender o caminho. Essa esperança não veio do mundo, ela veio de Deus. E se veio de Deus, nada pode destruí-la. Respire fundo, olhe para cima, feche os olhos e sinta. Você está sendo reerguido. Agora é o seu tempo, não de vitórias fáceis, mas de uma fé amadurecida, de uma esperança que resistiu à noite e está nascendo outra vez com o amanhecer. Você está florescendo no invisível, e quando Deus decide florescer alguém, nem o inverno pode impedir.
Você já percebeu como o coração humano tem uma capacidade impressionante de continuar batendo mesmo quando está partido? É quase como se Deus tivesse programado dentro de nós uma resistência que o mundo não consegue explicar. Um pulsar que não depende de certezas, mas de algo mais profundo, de uma esperança que vem dele. E às vezes, tudo o que Deus precisa para transformar a sua vida é um simples sim que nasce no meio da confusão. Não um sim de quem está no controle, mas de quem já não tem mais nada a perder e ainda assim escolhe confiar. Talvez você esteja nesse ponto agora. Um ponto sem mapas, sem explicações, sem chão firme sob os pés. Mas, paradoxalmente, é justamente aí que os céus se abrem. É nesse lugar nu da alma que Deus faz morada. Porque Ele não se revela apenas nos milagres visíveis, nos dias ensolarados ou nas conquistas que aplaudimos. Não. Ele também se revela no chão duro da dúvida, no vale onde tudo parece calado, no cansaço onde a fé vacila, mas não morre. E quando Deus se revela nesse lugar, o mais íntimo, o mais escondido, não há quem permaneça o mesmo. Você começa a enxergar com outros olhos. Percebe que aquilo que parecia um fim era apenas o início de uma nova história. Que o deserto que te secou a garganta também foi o mesmo que te ensinou a beber da fonte que não seca. Tem gente que vai te olhar e não vai entender como você continua de pé. Não vão entender como você sobreviveu a perdas que destroem, como você continua amando mesmo com o coração marcado, como você ainda acredita em promessas depois de tantos nãos. Mas você vai saber, porque no fundo do seu espírito, você vai carregar o segredo. Você foi sustentado por algo que o mundo não entende, mas o céu conhece bem. A presença viva de Deus dentro de você. E não foi fácil. Houve dias em que o travesseiro conheceu o gosto das suas lágrimas. Houve noites em que o silêncio pareceu ensurdecedor. Houve orações que pareciam não passar do teto. Mas algo se manteve aceso. Mesmo quando tudo apagou, Deus preservou uma chama em você. E essa chama, mesmo pequena, mesmo frágil, era suficiente. Porque a esperança verdadeira não grita. Ela sussurra, ela não faz alarde. Ela resiste, ela não precisa provar nada, ela simplesmente permanece. E agora, esse fogo que resistiu ao vento começa a crescer outra vez. Não por méritos seus, mas por misericórdia divina. Você está sendo preparado, não para voltar ao que era, mas para viver algo que nunca viveu antes. Você está sendo conduzido a um lugar onde sua fé não será baseada em sentimentos passageiros, mas em convicções profundas, em certezas que não se abalam com o tempo, em raízes que não quebram com a tempestade. Porque o que Deus está fazendo em você não é leve, mas é eterno. E por mais contraditório que pareça, a dor está te ensinando a ver, a enxergar o que realmente importa, a discernir o que te edifica e o que te afasta, a silenciar as vozes que te confundem, para ouvir com nitidez o que o céu está dizendo. E o céu está dizendo: você não é o que perdeu, você é o que permaneceu. Você não é sua falha, você é o que aprendeu com ela. Você não é seu trauma, você é quem sobreviveu a ele. Você não é sua espera. Você é quem decidiu crer mesmo enquanto espera. E isso muda tudo, porque agora os ventos que antes te derrubavam apenas revelam o quanto você está mais firme. As vozes que antes te confundiam agora não encontram mais eco. As dúvidas que antes te cercavam agora encontram barreiras no seu interior que foram erguidas com cicatrizes, lágrimas e orações silenciosas. Você se tornou alguém que conhece o deserto, mas também aprendeu a reconhecer o som da água viva no meio da aridez. Você não é mais o mesmo, e isso é graça. A graça que não precisa ser compreendida para ser vivida. A graça que se manifesta não apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias cinzas, porque é no escuro que a luz mais brilha. E talvez você ainda esteja nesse escuro,
mas algo dentro de você já sabe. A alvorada está vindo. Você não precisa acelerar nada, não precisa provar nada, não precisa se apressar para mostrar resultados. O céu não mede você pelo que você mostra. O céu vê o que você sustenta por dentro. E agora que o seu interior foi forjado no secreto, o que está por vir não será frágil, não será passageiro, não será construído sobre areia. Vai ser sólido, vai ser eterno, vai ser real. Por quê? Deus não desperdiça dor. Ele transforma lágrima em raiz, queda em estrutura, espera em autoridade espiritual. Você não está voltando ao ponto de partida. Você está subindo um degrau invisível. E nesse degrau, Deus está te confiando algo maior: maturidade. A maturidade que entende que nem toda porta fechada é perda, nem toda demora é castigo, nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o céu se cala para que a sua fé fale mais alto. E quando você aprende a ouvir Deus no silêncio, você está pronto para ouvir sua voz nos milagres. Sim, eles virão, mas o maior milagre você já carrega: a permanência. Você permaneceu, não como quem nunca caiu, mas como quem caiu e decidiu levantar. Não como quem não se feriu, mas como quem escolheu não parar no ferimento. Não como quem entende tudo, mas como quem decidiu confiar mesmo sem entender. E isso é esperança verdadeira. Não a que depende de promessas visíveis, mas a que se ancora na fidelidade de um Deus que nunca falhou. E se ele nunca falhou, por que falharia com você agora? Talvez você não veja ainda, talvez não sinta, mas ele está aí. Respire fundo. Você está em construção. E o que está nascendo dentro de você vai impactar o que está ao seu redor. Deus está ampliando seu interior antes de abrir os céus sobre você, porque o que Ele quer fazer em sua vida não pode ser pequeno. E para isso, Ele precisa preparar primeiro o terreno mais importante: o seu coração. E sabe o que é ainda mais belo nisso tudo? É que Deus não está esperando você estar inteiro para agir. Ele não está esperando você resolver tudo, entender tudo, curar tudo. Ele age no meio do processo. Enquanto você ainda está reconstruindo, enquanto ainda lida com inseguranças, medos, ruídos internos. Enquanto você ainda se pergunta se vai conseguir. Porque a graça dele não exige perfeição, exige entrega, e você tem se entregado. Mesmo quando não entende, mesmo com o coração ferido, mesmo com os olhos embaçados pelas lágrimas. Isso, aos olhos de Deus, é fé genuína. A fé que vale mais do que qualquer discurso bonito. A fé que tem barro nas mãos, mas esperança no coração. A fé que ainda se ajoelha quando tudo grita para fugir. A fé que não precisa sentir para continuar. Essa fé está crescendo em você, e com ela, Deus está construindo algo que o mundo não pode derrubar. O mundo pode tirar coisas, pessoas, estruturas, mas não pode tocar no que Deus está firmando dentro de você. E quanto mais o mundo tenta te enfraquecer, mais Deus te fortalece de dentro para fora. Porque há uma força que não se explica, mas se experimenta. Ela nasce nas noites em que você não tem mais palavras, mas ainda assim dobra os joelhos. Nas manhãs em que você não quer levantar, mas mesmo assim levanta. Nos dias em que a vontade era parar, mas algo dentro de você insiste em continuar. Esse algo tem nome: Espírito Santo. Sim, é Ele quem está te movendo quando você acha que está parando. É Ele quem te segura quando tudo desmorona. É Ele quem sussurra: ainda não acabou. E não acabou. Você não viu tudo o que Deus preparou. O que você viveu até aqui foi apenas a fundação de algo eterno. Não é sobre vitórias passageiras, é sobre propósitos eternos, sobre pessoas que vão ser alcançadas pela transformação que Deus está operando na sua vida, porque tudo o que você enfrentou está gerando autoridade. Não autoridade para apontar, mas para levantar.
para acolher, para compreender, para carregar com amor o peso que outros não conseguem mais suportar. Deus está te formando para curar pessoas com a mesma ferida que você quase não sobreviveu. Você entende o que isso significa? Você vai ser resposta na vida de quem está orando no escuro como você já orou. Você vai ser sinal na vida de quem não acredita mais em recomeços. Isso é o tipo de missão que só se recebe no vale. Não é em cima do palco que Deus forma os seus, é na solidão, na luta, na dúvida, no silêncio. E foi nesse chão que você foi lapidado, não como alguém perfeito, mas como alguém real. E os reais carregam marcas, carregam histórias que não cabem em frases prontas. Carregam cicatrizes que gritam: eu sobrevivi, pela graça eu fiquei. E esse tipo de testemunho vale mais do que qualquer teoria, porque ele carrega peso de vida, de verdade, de presença. Você carrega isso agora. Mesmo que não perceba, e ainda que ninguém esteja te aplaudindo, o céu está assistindo. Os céus celebram cada passo que você dá em direção ao propósito, mesmo sem ver o próximo passo. O céu não precisa de plateia para agir, ele age no oculto. E é por isso que os momentos mais solitários da sua vida também foram os mais decisivos espiritualmente. Porque ali, no esconderijo, algo foi selado entre você e Deus. Um pacto que não depende de aplausos, mas de confiança. Um pacto que resiste ao tempo, à dor, à perda. E é esse pacto que está sustentando sua jornada agora. Não se trata de você ter tudo resolvido. Se trata de você ter um coração disposto a continuar, mesmo quando a lógica manda parar. Você tem isso. E esse é o tipo de coisa que Deus honra. Porque Ele não busca performances, Ele busca rendição. E quando Ele encontra isso em alguém, Ele transforma tudo. Transforma poeira em promessa, transforma lágrima em ponte, transforma ruína em refúgio, transforma fim em início. E é exatamente isso que Ele está fazendo com você agora. Mesmo que pareça imperceptível, mesmo que você ainda esteja cercado de incertezas, você não está vendo, mas algo está se movendo. A terra do seu coração está sendo regada. As sementes que você plantou em silêncio, com fé e obediência, estão prestes a romper a superfície. E não será porque você forçou, será porque você esperou, porque você confiou, porque você permaneceu. E quem permanece, frutifica no tempo certo. Esse tempo está chegando. E quando ele chegar, tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e perceber que cada passo no escuro estava te guiando para uma luz que você não imaginava. Uma luz que não ofusca, mas revela. Revela que Deus nunca saiu. Que Ele esteve presente em cada detalhe. Que Ele estava nos nãos, nos silêncios, nos desvios, que Ele estava te poupando, te fortalecendo, te ensinando, que Ele estava preparando algo que não poderia ser vivido de qualquer jeito, que Ele precisava te amadurecer antes de te promover. E agora você está pronto, pronto para viver o que antes não suportaria, pronto para carregar o que antes te esmagaria, pronto para ser canal do que antes você apenas pedia, porque quem foi curado se torna cura. Quem foi quebrado e restaurado se torna casa segura para outros. Quem sobreviveu à tempestade sabe reconhecer quando o céu começa a clarear, e sim, o céu está clareando para você. Você está sentindo isso? É sutil, mas é real. Algo dentro de você já não quer mais voltar para o que era, porque você entendeu. O que passou te preparou para o que chegou. E o que chegou é novo, é diferente, é de Deus. Você está vivendo o cumprimento invisível das promessas que você fez chorando, sozinho, ajoelhado. Elas não foram esquecidas, elas foram guardadas. E agora, pouco a pouco, elas começam a florescer. E quando as primeiras flores começarem a surgir nos campos que antes estavam secos, você vai entender.
Deus nunca esteve em silêncio por ausência. Ele esteve trabalhando no invisível, moldando suas raízes antes de permitir que você florescesse à vista de todos. Porque antes de ser visto, você precisava ser firmado, antes de ser celebrado, precisava ser curado, antes de carregar propósito, precisava aprender a carregar a si mesmo, com misericórdia, com paciência, com verdade. E agora que você passou pelo vale da reconstrução, Deus começa a te levar para lugares onde você será usado com poder, mas sem perder a essência. Porque Ele não está te levantando para impressionar, e sim para transformar. Você não será uma vitrine bonita de fé, será um abrigo real para corações quebrados. E isso tem um custo. O custo da profundidade. O custo de ter conhecido o chão, para agora saber reconhecer quem ainda está lá. O custo de ter perdido tudo o que era raso, para finalmente mergulhar no que é eterno. Você pagou esse preço. Você foi até o limite do que o seu coração suportava e mesmo ali não desistiu de crer. Isso não foi em vão. Deus viu quando ninguém viu. Deus contou cada oração feita em silêncio, cada madrugada em que você falou com Ele com palavras ou com lágrimas. Ele não ignorou nada. E tudo o que você viveu, tudo mesmo, está sendo agora convertido em combustível para algo novo. Você pode não entender o caminho, mas está começando a sentir o ar diferente. E esse novo ar é o sopro dele te reposicionando. Reposicionando seus sonhos, reposicionando sua visão, reposicionando sua identidade. Porque às vezes, o que mais precisamos não é de uma nova estrada, mas de uma nova forma de caminhar. Você não está mais andando como antes. Agora você sabe quem caminha com você, e isso muda tudo. Quando você reconhece a presença dele, mesmo sem entender a direção, a paz começa a substituir a pressa. A confiança começa a vencer a ansiedade. E você começa a perceber que milagres não são apenas eventos, são processos. Milagre é você continuar crendo depois da decepção. Milagre é você continuar plantando mesmo depois de ter colhido dores. Milagre é você manter a esperança viva dentro de si, mesmo quando tudo em volta parecia te empurrar para o cinismo. E sim, você viveu esse milagre. Você se tornou esse milagre, porque há algo em você que resistiu à destruição, algo que permaneceu de pé, quando tudo dizia que era hora de parar. Esse algo foi a mão de Deus te sustentando. Foi o Espírito Santo te reerguendo cada vez que sua alma se cansava. Você pode até não ter percebido no momento, mas agora começa a fazer sentido. E se começa a fazer sentido, é porque o tempo da revelação chegou. O tempo em que aquilo que estava sendo gerado em oculto começa a ser revelado. Não para a sua glória, mas para que muitos saibam. Deus ainda age. Deus ainda restaura histórias que pareciam perdidas. Deus ainda transforma ruínas em morada. Deus ainda usa os fracos para confundir os fortes. Deus ainda pega aqueles que o mundo descartou e os transforma em colunas vivas de esperança. É isso que está acontecendo com você e não precisa temer. Você não vai perder esse mover. Você não vai se sabotar. Você não vai voltar para o que te feriu, porque agora seus olhos estão abertos. Agora você enxerga com mais profundidade. Agora você reconhece os sinais dele, mesmo quando tudo parece silêncio. E reconhecer é o primeiro passo para obedecer. E obedecer, mesmo sem entender tudo, é o que ativa os céus a seu favor. Você está ativando os céus com suas escolhas, com sua entrega, com sua persistência. E não é sobre se sentir pronto, é sobre estar disposto. Deus não unge os capacitados, Deus capacita os dispostos. E você tem mostrado disposição. Até nos dias de cansaço, você está dizendo: Deus, eu não desisto. Se for da tua vontade, eu continuo. E Ele está ouvindo, o céu está se movimentando.
As correntes invisíveis que te prendiam já começaram a enfraquecer. As fortalezas emocionais que limitavam sua fé estão ruindo. E a liberdade que você tanto esperava já começou a nascer dentro de você. Sim, é de dentro para fora. Porque tudo que Deus constrói começa dentro. Primeiro Ele limpa a casa, depois a habita com glória. E você tem sido essa casa. Você tem deixado Deus fazer a faxina. Tem deixado Ele tirar o que era bonito, mas não era firme. Tem deixado Ele mexer em memórias, em culpas, em traumas antigos. Isso dói, sim, mas cura, liberta, purifica e te prepara para viver algo que não depende mais do seu esforço. Você plantou com lágrimas. Agora Deus vai te fazer colher com graça. Vai abrir portas que ninguém pode fechar. Vai te conectar com pessoas que carregam o mesmo propósito. Vai te levar a lugares onde sua voz será instrumento de cura. Vai te fazer viver respostas que você nem sabia que estava pedindo. Porque Deus é assim. Ele não apenas responde, Ele surpreende, Ele derrama além. Ele faz nova todas as coisas, e isso inclui você. Seu passado não define mais seus limites. Sua história não é o que fizeram com você. É o que Deus decidiu fazer através de você. E Ele decidiu transformar o que te feriu em ministério. O que te paralisou, agora será ponte. O que te confundiu, agora será sabedoria para outros. Você vai entender que cada pedaço quebrado da sua vida foi matéria-prima para algo belo, algo eterno. Algo que não cabe em fórmulas humanas. Porque o que Deus está fazendo com você é único, e os únicos não precisam se comparar. Você não precisa correr contra ninguém. Você não precisa se provar para ninguém. Você só precisa permanecer na presença. É na presença que tudo se alinha. É na presença que tudo se revela. É na presença que tudo se cura. E você está mais perto da presença do que jamais esteve antes.